Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Leise, bem-vindos ao canal Cristão com Atitude. Você já é inscrito no canal? Muito bem, você já faz parte da família. Você não é inscrito? Se inscreva no canal. Venha fazer parte da família Cristão com Atitude. Bem, eu vou ler agora um texto que, antes que eu comece a falar com vocês mais, explicando um pouco mais do texto, eu vou ler, tá bom? Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Eu acho esse texto maravilhoso, maravilhoso. Você vê a multidão que vinha com Jesus? Era a multidão da alegria. Por quê? Onde Jesus estava, havia vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, as pessoas procuravam Jesus para que fossem curados, para que os seus parentes fossem libertos de um espírito maligno que os atormentava. Enfim, o Senhor, todo o caminho dele era caminho de vida, de alegria, de esperança, de um futuro. Se cumpre a palavra do Senhor que diz: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de guerra, para lhes dar um futuro e esperança. E veja, Jesus é isso. Jesus é paz, Jesus é esperança, Jesus é futuro. Então a multidão ia atrás dos milagres de Jesus. Muitos iam atrás dos milagres, mas quando ouviam Jesus falar, ficavam impressionados com como ele falava, porque ele ensinava com propriedade. E isso era maravilhoso em Jesus. Mas ali está Jesus e a multidão com ele era uma multidão alegre, cheia de vida. Porque é assim que Jesus é. E aí, Jesus se aproxima da porta da cidade e vê, e o que me chama a atenção é que uma grande multidão vinha acompanhando aquela viúva que estava levando para enterrar o seu único filho. E nós sabemos, assim, no contexto do que significava. A mulher, quando ela estava viúva, ela estava totalmente sem ter como ter os seus recursos. Ela dependeria de esmolas, da ajuda de alguém, das esmolas. Porém, o seu filho, um dos seus filhos, primogênito, então ele assumia a responsabilidade para prover a mãe nos recursos que ela precisasse, nas coisas que ela precisasse. Porém, o seu filho único morreu.
E aquela grande multidão ia com ela, me chama muita atenção. Era uma pessoa querida, porque as pessoas foram com ela, se chorando, se compadecendo dela, por uma perda que ela estava sentindo muito grande, de perder o seu filho único. Já estava viúva, o marido já tinha morrido. E o seu consolo, o seu refúgio, era seu filho. Talvez naquele momento, com toda certeza, ela não estava nem pensando no futuro dela, ela estava pensando no presente, que ela estava sem as pessoas que ela amava. Seu marido já tinha morrido e agora o seu filho. E aí a dor daquela multidão. Então você encontra, as multidões se encontraram. A multidão da vida, da alegria, da cura, da libertação, da luz, da paz. E ali, a multidão do luto, da tristeza, da dor, da falta de esperança. Então Jesus se compadece dela e diz: não chore. Sabe, se não chore de Jesus, você estudando sobre Jesus e conhecendo Jesus, aquele não chore é daquela, sabe, daquela pessoa que quer abraçar, que quer tirar a tristeza mesmo, porque Jesus era assim e é assim até hoje, porque ele vivo está. E onde Jesus está, é um não chore mesmo, é o consolo, é aquele abraço, sabe, aquele braço aberto para te abraçar e te acolher. Jesus é acolhedor, ele é consolador. Então ele vai imediatamente e toca no caixão e já para tudo. E ele fala para o jovem: jovem, levante-se. E o jovem levantou e sentou e começou a conversar. E ele, então, Jesus devolve para sua mãe. Você consegue ver a cena? Parece que eu estou vendo a cena daquela multidão cheia de luz e de vida e de esperança, encontrando aquela multidão cheia de trevas, de tristeza, de fim, de morte. E aí Jesus transforma aquela multidão, aquelas duas multidões que estavam cada uma tão diferente, tão distinta, uma comemorando, outra celebrando e a outra chorando, lamentando e se fundindo numa única multidão. E as duas já eram grandes, elas se tornaram uma enorme multidão de vida, louvando a Deus, agradecendo a Deus que um grande profeta se levantou, que Deus visitou seu povo. Sim, muito além de profeta. E sim, Deus visitou seu povo, porque o próprio Deus encarnado estava ali. Mas aquele homem perfeito, que naquele momento ele era, veio para que não existisse mais choro e pranto, mas para que existisse alegria, paz, vida. Jesus mesmo disse dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Ele estava caminhando junto com a multidão e aí ele encontra no caminho a morte, a tristeza. E apenas ele falou e tudo mudou. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus. Deus Pai enviou um tesouro sem igual de valor. Ele deu a vida para que nós tivéssemos vida. Jesus se entregou, ele disse: ninguém toma a minha vida, eu a entrego para resgate de muitos. E muitos quem? Todo aquele que nele crê. Então você pode estar passando por um momento terrível na sua vida, como aquela viúva.
Mas se você tem aquele encontro com Jesus, se Jesus é participante da sua vida, ele diz: não chores. Porque em Jesus há consolo, em Jesus há refúgio, em Jesus há fortaleza nos momentos mais difíceis. Você encontra força em Jesus. Você encontra paz em Jesus. Ele é tudo que você precisa na sua vida. E aí os momentos difíceis com Jesus, você consegue passar e superar e vencer, porque o dono da vida, a verdade que liberta, ele é quem está dizendo: não chore. Eu tenho consolo para você. Não chore. Em mim você tem paz, a paz que excede todo entendimento. Não chores, porque eu sou mais forte que a morte. Eu venci a morte. E tudo que Jesus quer é dizer a você que a sua vida importa para Ele. Que você não é um na multidão. Era uma viúva. Ele tinha uma multidão ali adorando-o. E nem não é citado o nome dela, muito menos do filho dela. Mas para Jesus, ele olhou para ela e disse: não chore. E devolveu a alegria para ela, que era seu filho. Isso é tão maravilhoso, Jesus. E é isso que ele faz na nossa vida. Muitas vezes nós vamos passar por um processo doloroso, ou estamos passando, mas confie que o não chore está com você. Você não está só. E nesse processo ele não lhe abandona. Confia nele. Que depois que você passar, você vai ver. Como Jó, você vai dizer: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem coisas na nossa vida que nós dissemos: eu não vou suportar. Eu sei que você já passou por isso, eu também passei muitas vezes por isso. Senhor, eu não vou suportar. Mas o não chore estava comigo e está comigo. E o não chore está aí. Creia. Receba Jesus como aquele que ele te dá a vida. Ele te dá paz. Ele é a tua fortaleza e teu socorro bem presente no tempo da angústia. E com ele você consegue. Então, entrega tudo para Jesus. Confia nele e o mais ele fará. Não desanima, não. Tem coisas lindas que o Senhor ainda quer fazer na sua vida. Se chorar, chora aos pés daquele que enxuga suas lágrimas, que entende a sua dor e que te dá a vitória. Está bem? Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu dou-te graças por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos alcançadas e recebidas das tuas divinas mãos, pelo teu grande amor que não falha. O Senhor está conosco em todos os momentos. O Senhor é o nosso Deus que não nos desampara. Muitas vezes nós estamos passando por um processo na nossa vida, um momento na nossa vida, que está nos causando tristezas e dores. Mas o Senhor está conosco, Senhor.
O Senhor não nos deixa e o Senhor nos dá força para passarmos pela tempestade, pela água, pelo fogo. O Senhor é o nosso Deus, maravilhoso Deus. Senhor, nesse momento, Senhor, eu oro por aqueles que estão passando por momentos difíceis, seja uma enfermidade, um momento de luta, de luto, de perda, seja o que for. Ó Senhor, Tu és o Deus que consola, o Senhor é o Deus que fortalece, o Senhor é Deus presente, o Senhor dá força, o Senhor sustenta. Há momentos, sim, Senhor, que nós estamos passando pelo vale, mas Tu és o bom pastor. Esse momento vai passar. Ó Senhor, cuida de cada coração. Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus, Senhor, meu Deus, que opera maravilhas, que muda as circunstâncias, que enxuga as lágrimas, que ouve o clamor do aflito. Ó Senhor, Tu és o Deus que se importa. Oh, aleluia! Que possam sentir a Tua presença, que cada um possa sentir o Teu amor envolvendo, que possam sentir o quanto o Senhor, meu Deus, é um Deus zeloso, que não desampara, que não deixa, mas que caminha ali junto, que sustenta, que dá forças, que é abrigo, que é socorro. Oh, Santo de Israel, visita cada um. Visita cada um, Senhor. Ó, Senhor, que sintam o Teu toque agora. Que sintam, Senhor querido, o Teu abraço. E os Teus laços de amor eterno os deixe firmes em Ti, sabendo que é um momento que vai passar, que o Senhor vai dar forças e vai dar vitória em nome de Jesus, Pai. Seja, Senhor, na vida deles, seja feita a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Amém. Lehitraot. Que Deus abençoe sua vida. Amém.